Uma pergunta muito comum das mulheres que desejam o parto normal, o parto natural, é exatamente como elas podem fazer, o que elas precisam fazer para acelerar o parto, visto que, todos sabemos, o trabalho de parto é um processo que envolve sensações, diversas sensações, dentre elas a dor, e acontece num período de várias horas, que varia muito de mulher para mulher, mas são sempre diversas horas, tendo contrações que muitas vezes vão ficando mais dolorosas à medida do tempo. Não numa crescente, né? Não numa linear necessariamente. Esse é um papo só para trabalho de parto, né? Então a gente pode ter uma contração mais dolorosa, outra um pouco menos dolorosa. Na hora em que exatamente o bebê está nascendo, a mulher não sente dor, né? Muda, é um misto de outras sensações. Então não tem nada a ver com esse parto que a gente vê no cinema, por exemplo, nas novelas, nos filmes, mas é sempre a mulher que deseja, né, ter o parto, geralmente ela se preocupa muito com a dor e ela quer exatamente diminuir esse tempo. Será que eu posso acelerar o meu parto? Será que eu posso fazer com que eu tenha menos tempo essas sensações dolorosas? Então eu separei aqui 5 aspectos que fazem com que a mulher consiga facilitar o parto natural, tá? A primeira delas, que é super importante, é que a mulher se sinta segura, protegida. Então, o fato da mulher que entrou em trabalho de parto se sentir naquele momento segura e protegida, seja pelo local que ela está, que tem segurança, proporciona segurança, e as pessoas da família ou as pessoas, os profissionais que estão acompanhando, ela confia, conhece essas pessoas, ou mesmo que ela não conheça, que ela pegou profissionais no plantão, mas ela confia na instituição. Isso facilita muito o parto, porque a sensação de confiança, ela reverbera, ela acontece no nosso corpo. E a sensação de confiança, ela traz um alinhamento do nosso corpo, uma organização do corpo e uma abertura, uma expansão. Então isso interfere tanto na sensação dolorosa quanto na própria dilatação, ou seja, facilitando a dilatação acontecer e não atrapalhando e impedindo. Aliás, esse é um ponto muito importante para deixar claro aqui. A questão de acelerar o parto. Será que eu posso acelerar o parto? Eu diria que não, nesse aspecto. É uma visão um pouco estranha isso que a gente tem de querer acelerar o parto. O problema que nós temos não é que nós precisamos acelerar o parto, muito pelo contrário. O problema é que nós atrapalhamos o parto. E aí sim, aí a gente começa a ter problemas, vai ficando mais difícil, pode vir a ficar inclusive sofrido esse processo quando nós atrapalhamos e impedimos a natureza de acontecer com tranquilidade, como ela deve acontecer, esse processo, né, da mulher, do bebê, do nascimento. E aí sim, atrapalhando esse processo, isso pode inclusive vir a impedir ou prolongar esse parto. Então, uma coisa que poderia durar menos tempo acaba durando mais porque nós começamos a bloquear o processo natural. Então, o primeiro aspecto para facilitar esse processo natural é que a mulher se sinta segura e protegida. Então, procure conhecer o local onde o seu bebê vai nascer, o hospital, uma instituição, visite, é direito, né, da mulher, do pai, da família que vai ter o bebê, conhecer essa instituição. Até mesmo porque às vezes outras pessoas falaram bem, mas a impressão que a gente tem, poder conhecer, perceber se a equipe está disposta a responder, né, tirar as dúvidas ou se tem um clima ali de tensão, isso tudo vai dizer muito sobre o que a gente pode esperar. E é importante que nesse momento a mulher se sinta segura. 2, que a mulher acredite no seu corpo. Então, acreditar no seu corpo. O que é acreditar no seu corpo? Não tem como eu acreditar algo somente pela fé. Fica um pouco mais difícil, né? Não que não
seja possível. A gente poderia pensar simplesmente no aspecto da mulher poder pensar que a natureza não erra, a natureza tá aí. Se a natureza construiu o seu corpo e fez você gerar o seu filho, ela também vai fazer você parir o seu filho. Mas muitos mitos que vão sendo colocados por toda a vida, né, toda a existência da mulher, mitos atuais, por exemplo, a fulana não teve dilatação suficiente, a bacia daquela mulher era muito estreita e por isso ela não conseguiu parir. Tudo isso vai ficando introjetado na gente e aí faz com que a gente pense que o nosso corpo, ou a mulher é muito pequenininha, muito magrinha, o bebê é muito grande, então ela introjeta e acredita, cria uma crença que não é verdade, é só uma crença, não é realidade. Que não é possível, né, o parto normal acontecer, o parto natural. Então, acreditar no seu corpo tem muito a ver com conhecer o seu próprio corpo. Conhecer as sensações do corpo, conhecer os sentimentos, as emoções, conhecer as posturas, as posições naturais, recuperar a tua natureza instintiva do teu corpo de mulher, de como você se coloca. Isso deve acontecer já durante a gestação, para que você possa também se sentir mais empoderada mesmo, sabendo de como funciona o teu corpo, o que são aquelas sensações e o que você vai fazer com elas durante o parto. Consequentemente, vai facilitar também no pós-parto, na convivência com a tua criança, com o teu bebê, ok? Então, acreditar no seu corpo tem a ver com conhecer o próprio corpo. Então, preparar já durante a gestação, participar. Hoje em dia tem muita coisa mesmo online, onde você pode ir tirando esses mitos e entrando com a verdade da natureza do teu corpo. Terceiro aspecto que facilita o parto, respiração, respirar. Então, na hora, quando começam a vir as contrações, é muito comum, como qualquer dor, às vezes que a gente sente, e até porque é uma sensação nova, né? Tudo aquilo é muito novo, como eu disse, tudo isso que a gente passou, todas as histórias que a gente ouviu sobre o nosso nascimento, sobre o nascimento dos outros, sobre o medo, né, das outras pessoas, mesmo baseado em mitos, mas esses medos todos, as imagens que a gente viu, as cenas dos filmes que não correspondem à realidade, são uma invenção espetaculosa, tudo isso está introjetado na gente. Então, quando a gente chega naquele momento e vai vindo a contração, é muito natural que a gente prenda a respiração, e a cada contração que vai vindo, você vai prendendo mais e mais, e aí mais fora as informações, né? Se você vai num ambiente, se você não vai ter o seu filho, por exemplo, na sua casa, que é um ambiente que você conhece, que você se sente protegido, você vai para um outro local, que é um local novo, com pessoas novas, com situações novas, você vai se prendendo. Então veja, o parto é um processo de abertura, a contração é um fechamento, mas ao mesmo tempo há uma abertura, né, da parte do períneo da mulher por onde vai passar o bebê. Então, a respiração vai atuar nisso, tanto vai diminuir a dor, quanto vai permitir com que facilite a dilatação. Então, é uma forma muito eficiente da gente facilitar o parto. Então, nesse processo, se eu tudo que me faz, tudo que fizer com que a mulher prenda a respiração vai dificultar, vai aumentar a dor. Se aumenta a dor, pronto, já dificulta o parto. Se dificulta, ele pode se prolongar. Se eu não faço nada disso, se eu facilito o parto, é muito mais fácil dele acontecer em menos tempo. Quarta dica: ficar à vontade. Então, uma coisa está relacionada à outra, né? Se você está num ambiente que você se sente segura e protegida, se você conhece e acredita no seu corpo, se você tem pessoas para te auxiliar, que eu esqueci de falar. Na hora, a questão de respirar é uma questão que, por mais que a gente se trabalhe durante a gestação, na hora, como eu disse, é muito comum que a gente prenda
aí a função essencial da equipe, em especial da pessoa que pode estar mais próxima com intimidade dessa mulher, que é a doula. A doula vai lembrar dessa respiração, né, da mulher, vai lembrar com que ela respire e nisso ela já vai perceber a diferença da intensidade que ela tem, um analgésico que ela mesma se proporciona, que é a respiração, e aí diminui a dor. Então, se ela tem tudo isso, né, se ela tem esse acompanhamento, ela consegue ficar à vontade. Mas é um ficar à vontade também, assim, de estar com o seu próprio corpo, de repente como que ela relaciona com essa nudez, né? Ou como que ela vai estar com as roupas, porque é um momento que você precisa retirar mesmo. A questão do sangue, a questão do cocô, tudo que tá ali, que faz parte do processo de trabalho de parto. Será que essa mulher está tranquila com isso, ela fica à vontade com isso, ou tem muito medo e muito tabu? Quando ela se depara, por mais que ela esteja num local que se sinta protegida, se ela não se sente à vontade com isso, se ela não trabalhou isso durante a gestação, pode ser um impedimento também. E se ela fica à vontade, facilita o processo do trabalho de parto. E por último, que também está tudo relacionado com os anteriores que eu disse agora, que é muito importante a gente lembrar na hora do trabalho de parto, é o deixar fluir. Isso é muito importante. Então, como eu disse, se você tem todos esses aspectos que não estão resolvidos, né? Uma equipe que não te atende bem, que vai te impedir, por exemplo, de se movimentar, que vai impedir você de agachar a hora que você quer agachar, de gritar a hora que você quer gritar, de apertar o que você quer apertar nesse processo, né? Ou, enfim, de ter uma água quente, de ter os recursos, inclusive com o movimento do teu corpo. Se você tem esses impedimentos, tudo isso vai impedindo exatamente o processo do trabalho de parto. Porém, se você tem todos esses aspectos, se a mulher também trabalha e permite, né? Porque é um processo exatamente trabalhoso, é um processo exaustivo, é muito cansativo para a própria mulher o trabalho de parto, demanda muita energia física e emocional dessa mulher. Por isso que ela precisa de apoio. Se ela tiver tudo isso introjetado nela e também permitir na hora, né, quando tiver vindo a dificuldade, quando ela tiver de repente, será que eu vou conseguir, quando as dúvidas vierem, ela se lembrar que ela só precisa deixar fluir, deixar acontecer, deixar o processo no corpo dela com essa confiança acontecer, esse parto com certeza vai ser facilitado, ok? Agora, se ela não deixa fluir, se ela tem medo, né? Se tem algo no inconsciente com que faça com que ela feche, trave, né? Não quero que isso aconteça agora, seja por medo, seja por, enfim, N coisas que podem estar acontecendo na intimidade dessa mulher, aí sim o parto começa a ficar prejudicado ou então mais doloroso, mais sofrido. Então, deixar fluir é muito, muito importante. Esses são os 5 aspectos que facilitam o parto.